A gente tem trabalhado o senso de foco em Jesus. E eu tenho pensado ultimamente que, normalmente, as pessoas que se aproximam de Jesus, elas têm um pouco assim de aproximação diante dele. E quando a gente, por exemplo, fala em arrependimento ou em mudança de coisas assim, as pessoas pensam mais naquilo que elas fazem. Por exemplo, nos pecados que elas cometem, e elas pensam mais no que fazem ao invés de pensar em quem são. E quando nós olhamos a vida de Jesus, o ministério de Jesus, Jesus, ele inicia o ministério dele com qual fala mesmo? Vocês se lembram? Qual a fala que Jesus usa no início da sua aparição, assim, para as pessoas? Arrependam-se. Arrependam-se, essa é a palavra. E quando ele usa essa palavra arrependimento, normalmente nós olhamos para trás e incluímos no campo do arrependimento apenas aquilo que fizemos e não aquilo que somos. Porque Jesus, ele está dizendo para nós, nessa mensagem do arrependimento, arrependam-se do que vocês fizeram e fazem, e arrependam-se daquilo que vocês são. E o que vocês são sem mim? Ele diz isso, que nós somos nada? Mas o que nós somos sem ele? O que ele diz que nós somos? Ele diz que nós somos pó? Jesus diz isso, que nós somos pó? Não, isso daí quem diz é outro. Eu quero saber o que Jesus diz que nós somos. Os salmistas vão dizer, os profetas vão dizer, mas eu gostaria que você voltasse para Jesus e preste atenção no que ele diz que nós somos. Vamos lá, o que Jesus diz que nós somos. Não o que nós fizemos ou fazemos. Doentes. Vocês são doentes. Já pensou Jesus chegar? Você é doente, viu? Você já ia processar Jesus. Como essa pessoa chega aqui e diz que eu sou doente? O que mais que Jesus diz que nós somos? Doentes, pecadores, o que mais? Pessoas de pouca fé, o que mais? Ele diz que nós somos, e nós... Jesus disse que nós somos egoístas? O que mais, Jesus? Ele disse que vocês são cegos, né? São cegos, são doentes. O que mais? Olha as parábolas dele. Já foi dito. Ovelhas perdidas. Vocês são os perdidos. Vocês não têm caminho, não têm direção. E vocês precisam se arrepender daquilo que vocês são. E se você sair de Jesus e se aproximar do apóstolo Paulo, aí a coisa piora mais ainda. O apóstolo Paulo vai dizer que vocês são inimigos de Deus. Nós somos inimigos de Deus. E nós devemos nos arrepender de que antes nós éramos inimigos de Deus. E assim por diante. Porque às vezes as pessoas se aproximam de Jesus com uma certa bondade no coração. Na verdade, a gente até olha para algumas pessoas e diz assim, essa pessoa é muito boa. Ela, na verdade, só precisava se converter, não é? A gente olha para algumas pessoas assim e diz isso. Lá em casa, por exemplo, né? Lá em casa, só tem gente boa lá em casa, né? E Jesus está dizendo, vocês precisam se arrepender do que são e do que vocês fazem. Porque aquilo que vocês fazem é só um produto final daquilo que vocês são. Pode, porventura, de uma árvore, de uma figueira, nascer o que mesmo? Uma maçã? Não. Pode nascer abacate de uma bananeira? Não. E o que vai nascer de você sem ele?
Vai nascer essas coisas ruins aí, que você sabe muito bem que surge. E às vezes nós ficamos no campo da espiritualidade apenas comportamental, daquilo que nós fazemos. E não mudamos a essência do nosso coração. E Jesus está dizendo, eu vim para que vocês se arrependam daquilo que vocês são e daquilo que vocês fazem como produto daquilo que vocês são. Quando a gente pega no pensamento, quase todo dia, isso aí, peca no pensamento. Essa é uma dimensão do nosso interior, mas Jesus, ele na verdade está querendo que nós, não é isso que nós dizemos, nós sejamos transformados à imagem e semelhança dele. Não é isso que a gente prega. E quando nós olhamos para Jesus, e hoje eu vou ler um texto para você, e eu quero que você olhe as características de Jesus nesse texto e, por exemplo, as suas características sobre a imagem que Jesus vai pintar para nós. Por exemplo, quando você fica irado, o que sai de dentro de você? Além da ira, é claro. Como que você age? Quando você fica profundamente entristecido, o que você faz? Quando você olha um ser humano naturalmente ou normalmente, quando está cheio de ira ou entristecido, como que ele reage? E como que Jesus reage? Né? Eu, quando fico irado, eu prefiro ficar quietinho no lugar e esperar passar a ira. Porque se eu for agir logo em seguida, provavelmente vai sair uma coisa ruim de dentro de mim. A carne é muito fraca. E quando você fica entristecido? Eu, por exemplo, quando fico entristecido, eu quero ficar no meu cantinho. De preferência debaixo da coberta se estiver frio. Aí eu fico assim, lá no meu cantinho, fico amuado. Mas e Jesus? Como que é, né? Como que ele reage? Eu digo isso porque nós vivemos um tempo em que o de fora, o outro, determina muito quem a gente é. A ponto de nós, às vezes, nem expressarmos o que desejamos. Porque o olhar do outro, a esfera externa, põe sobre mim, sobre o outro, uma expectativa que eu até queria falar diferente, mas como o outro tem tanta força sobre mim, eu não consigo expressar. E a gente vive um tempo muito difícil. Por exemplo, se você chegar hoje numa igreja evangélica e disser que você é de um determinado partido político, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ser olhado assim e as pessoas vão dizer... E você não pode ter um outro partido político. Se você disser que torce para um time, se você disser que você tem tal pensamento, e a gente vive um tempo de opressão do externo sobre nós. E se tem uma pessoa que não sofre esse tipo de pressão é Jesus. Inclusive no capítulo que eu vou ler para vocês de Marcos 3, eu vou ler de 1 a 12, mas se você continuar lendo em casa, você, por exemplo, vai ver no versículo de número 21, que os familiares de Jesus, eles saíram para trazê-lo à força, pois diziam que ele estava fora de si. Não é isso que diz aí em Marcos 3, 21? Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam, ele está fora de si. E se você seguir no próximo versículo,
22, você vai ler que os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam, o que diziam mesmo aí na sua Bíblia? Ele está com Beelzebu. Olha só o que a família de Jesus e os líderes religiosos da época falavam sobre Jesus. A família dizia que ele estava piradinho, ele precisava ser internado no hospital psiquiátrico da época, e os mestres da lei diziam que precisava expulsar o demônio em nome de quem mesmo eles iam expulsar? É que naquela época não tinha expulsar em nome de Jesus, então tinha que expulsar talvez em nome de Moisés. Mas Jesus olha para a família dele, e Jesus olha para os líderes religiosos daquela época, e ele não está nem aí. Ele não sofre essa pressão externa. Percebe? Ele sabe muito bem a missão dele. E se você continuar lendo e chegar lá no versículo 31, então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Tipo assim, Jesus, volta para cá que nós vamos levar você para casa. Mas é para você ver essa dinâmica de Jesus e as forças externas sobre ele. E aí no capítulo 3, versículo 1, que é o meu texto dessa noite, veja só como Jesus age e como nós normalmente agimos. Vou ler a partir do versículo 1 e você pode destacar aquilo que vai chamar a sua atenção. Diz o texto: noutra ocasião ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando motivo para acusar Jesus. Por isso, o observaram atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. O que você destaca aqui nesse texto lido? Você destaca alguma coisa que te chama a atenção? Que eles não acreditaram em Jesus? O que mais? O que você destaca desse texto? É a autoridade de Jesus. Sobre quem? A autoridade de Jesus sobre quem nesse texto? Sobre a lei. Por que sobre a lei? Isso, porque Jesus estava descumprindo a lei. Mas, pô, Jesus, por que você não pode fazer na sexta-feira? Ou no domingo? Tem que fazer no sábado, cara. Jesus, vendo que o coração estava endurecido, usa do sábado do homem para quebrar esse coração endurecido. O que mais? Ele fez o bem. Mas o que é o bem? Guardar a lei ou curar no sábado? O que é o bem? Mas a lei diz que é. Percebe a confusão? Com a si mesmo. Mas eu guardo o quê? A lei
o sábado ou eu guardo a vida da pessoa? O que mais destaca aí no texto para você? Você, quando fica irado, você faz esse tipo de coisa que Jesus faz? Quando você vê uma pessoa assim com o coração endurecido na sua frente, e você fica irado com essas pessoas de coração endurecido, o que você faz? Você é cheio de domínio próprio? Já pensou um Jesus sem domínio próprio, né? Agora eu vou arrebentar com todos vocês aqui, porque vocês têm um coração endurecido mesmo, e eu já vou dar logo no meio de vocês. O que mais esse texto salta aos seus olhos? O que me salta aos olhos é como esses homens queriam matar Jesus. Esse texto ele ressalta que quando o amor se manifesta, que quando vida se manifesta, de que quando você quer salvar alguém, que quando você quer exaltar alguém que é colocado distante da sociedade, você traz essa pessoa do meio, as pessoas odeiam quando você faz esse tipo de coisa e elas querem matar você. Isso é um negócio que, quando você está buscando a vida mesmo, o bem do outro, isso deixa muita gente irada a ponto, o texto diz, a ponto dos fariseus se juntarem com os herodianos, algo que nunca tinha acontecido, porque esses grupos não se juntavam. Fariseu não se junta com herodiano para matar Jesus. E quando Jesus faz esse tipo de cura e ele faz esse bem, ele coloca o bem e define o bem. E qual é a definição de Jesus de bem? No versículo de número 4. Qual é a definição de Jesus de bem? Salvar a vida. E qual a definição de mal nesse versículo? Matar alguém. E quando nós matamos alguém... Mas não, pastor, eu nunca matei ninguém. Eu nunca peguei uma arma e pá! Matei ninguém. Mas quando Jesus diz que nós matamos alguém? Quando o quê? Quando cancelamos. Agora é uma moda, né? A moda é eu vou cancelar você. Lá em casa eu já estou até cancelado pela minha filha lá. Tem uma filha lá que já me cancelou. Hã? Está nesse time? Minha filha... lá em casa eu percebi que a minha mais nova acho que me cancelou. Porque tá difícil assim a comunicação, né? E aquele negócio assim, esse irmão aí, esse irmão aí é louco. Esse irmão aí, ele está fora do meu aqui. E se eu encontrar ele amanhã, eu atravesso para o outro lado da rua. Quando nós matamos mais alguém? Com as nossas palavras, com os nossos olhares, não é? Nós olhamos para a pessoa e eu acho que as pessoas, elas sentem quando ela... Vocês sentem? Às vezes eu sinto. Uma vez eu fui convidado para uma festa, mas eu sei que acho que a pessoa só me convidou porque eu era pastor da igreja. Aí falei, eu vou lá, né? Já que eu fui convidado. Aí você chega lá, você percebe assim que na verdade ninguém queria que você estivesse lá. Né? Por que ele veio? Né? A gente convidou por educação, o pastor foi por educação, e aí você sente que você fala assim, não, né? Não vai poder tomar cerveja, não vai, né? E assim por diante. O que eu quero trazer para os irmãos é que Jesus, quando está irado, entristecido, quando ele vê pessoas de coração endurecido,
Quando ele olha para fora, ele tem uma missão e ele não sofre interferências de ninguém e de nada. Ele segue salvando vidas. A gente poderia falar sobre a lei do Antigo Testamento, sobre a nova aliança. Mas quando nós olhamos o texto de Hebreus, vocês se lembram que quando muda o sacerdote, muda o quê? Você se lembra? Muda a lei. Mudança de sacerdote, mudança de lei. Se Jesus é o nosso sumo sacerdote, nós estamos debaixo de qual lei? Da nova aliança. Não é assim quando nós fazemos a ceia? Eis o cálice e o pão, símbolos da nova aliança, da nova lei, que é marcada onde? Em tábuas de pedra? Marcada nos corações das pessoas. Porque elas começam a ser inscritas nos nossos corações e vai mudando o nosso ser, porque está cravada no nosso coração. E uma vez cravada no nosso coração, aquilo que fazemos vem como resultado dessa nova aliança que temos com Jesus. Quando nós seguimos, eu nunca vi um milagre de uma pessoa com a mão atrofiada ser curada. Alguém aqui já viu? Nunca vi. Alguém aqui já viu um homem como Lázaro ser ressuscitado? O cara está lá no caixão e levanta assim. Pá. Vocês acreditam nessas histórias de Jesus? Acredita? Acredita mesmo? Parece história de maluco, essas histórias de Jesus. Parece os absurdos de Deus. E aí, Jesus está dizendo para nós o que é permitido fazer todos os dias. Não só no sábado, porque nós não guardamos sábado. Alguns guardam, mas nós não guardamos. Então Jesus está dizendo para nós o que é permitido nós fazermos todos os dias. Salvar pessoas, fazer o bem, olhar para o nosso interior e ver aquilo que, o salmista vai dizer, vê se há em mim algo que não te agrade e coloca em mim algo que venha do Senhor. A gente conhece bem esse texto, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo sobre a si mesmo, mas a prática desse negócio está complicada. O problema é a prática. Vocês já conhecem muito texto bíblico, mas a prática está complicada por quê? Porque nós decoramos alguns textos, mas não conseguimos vivenciá-los no dia a dia. E o que a gente consegue vivenciar, às vezes, é a nossa falta de domínio, é falta de amor, falta de alegria, falta de amabilidade, falta de compaixão pelas pessoas. Porque o resultado de pessoas parecidas com Deus são esses, do fruto que vai se manifestando no coração de uma pessoa. Uma pergunta. Nós temos mais 7 minutos. O que significa nascer de novo? Vamos lá. Quem quer contribuir com esse texto de João, capítulo de número 3? Quando a gente se converte, é um novo nascimento. A gente começa uma vida de relacionamento com Deus, não só a vida no corpo, mas a vida no espírito. O que significa... Como que você sabe que você nasceu de novo? Mas eu conheço um monte de gente que recebeu Jesus. Mas como que você sabe que você nasceu de novo? Nasci de novo. O Clever falou sobre isso, sobre nascer de novo.
Como que você sabe que você nasceu de novo? Quando que uma criança sabe que nasceu? Quando? Mas ainda ela não sabe. Quando que ela sabe que ela nasceu? É interessante como a questão espiritual, ela caminha junto com um pouco do natural do ser humano e biológico. Quando que uma criança sabe que ela nasceu? Quando ela ouve? Ainda não. Porque quando ela é bebê, ela ouve, mas ela não sabe que ela existe. Inclusive, a psicologia vai dizer que quando ela está sendo amamentada, é como se ela e a mãe fossem um único ser. Então, quando que ela sabe que ela nasceu? Aí, tá aí a resposta. Quando ela tem a consciência de que ela existe. Aí ela sabe que ela nasceu. Então, na nossa experiência com Deus, eu sei que eu nasci de novo quando já começo a ter essa consciência. Opa, agora é eu e Deus. Não é apenas eu, e não é apenas Deus. Agora eu e Deus, agora nós temos uma aliança. Eu tenho um compromisso, e ele tem um compromisso comigo. Mas nasce por essa nova consciência que eu tenho diante de Deus. Porque se você olhar, aí eu vou pôr dois públicos. Se você olhar o mundão mesmo, eles não têm nenhuma consciência sobre Deus e sobre os seus pecados. O cara vai fazendo, a pessoa vai fazendo. Mato aqui, pego outra mulher ali, roubo aqui, eu dou um nó lá, sem nenhuma consciência. E eu vou fazendo, e vou arrebentando com tudo e todo mundo pela frente, sem nenhuma consciência. E você pergunta para ele assim, nesse período agora que ele está ajudando, inclusive lá no Rio Grande do Sul, ele fala que é uma pessoa boa, porque ele está ajudando. Mas ele não tem consciência. Aí você pega o outro público, que são muitas pessoas que estão dentro das igrejas evangélicas, que têm versículos bíblicos na ponta da língua, mas não tem nenhuma consciência do seu relacionamento com Deus. São papagaios repetidores de versículos bíblicos. Não nasceu de novo. Não nasceu de novo. Porque eles só repetem. Inclusive repetem sem nenhuma consciência. Camarada repete. Mas você fala assim, onde está a consciência nessa pessoa? Não existe. Então a gente nasce de novo quando a gente tem essa consciência. E a consciência nos leva ao arrependimento. E ao arrependimento de quem somos e daquilo que fizemos e fazemos. E a gente caminha nessa consciência. Então, você não precisa levantar a mão. Você nasceu de novo, nem precisa responder. Não é? Então, é aí que é isso que Jesus está conversando com Nicodemos. Nicodemos, você é um mestre da lei. Você conhece a lei. Você tem expertise em Antigo Testamento. Olha só, mas você não nasceu de novo. Você precisa nascer do alto. Você precisa nascer dessa consciência. Por isso que não tem problema nenhum eu dizer de pessoas que conhecem profundamente a Bíblia, mas não nasceram de novo. Porque Nicodemos é essa pessoa. E Jesus vai falar dessa experiência em João 3 com Nicodemos. E ele vai dizer, necessário vos é nascer de novo. E sabe o que ele responde? Pode um adulto voltar para a barriga da mãe? Oxi. Não, Nicodemos, não pode. Jesus, a palavra precisa nascer aí, dentro de você. Ela precisa ser plantada, germinada
e precisa florescer. E aí você vai ter consciência. Por isso, quando nós chegarmos mais adiante na nossa caminhada com Deus, vai ser impossível nós fazermos algumas coisas por causa da nossa consciência. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso é uma afronta ao meu Deus, à minha consciência e o meu relacionamento com Ele. Eu não posso aceitar esse suborno que você vai me dar, porque eu não posso aceitar essa situação por causa da minha consciência. E de uma consciência que dia a dia ela vai sendo iluminada e transformada pelo Espírito Santo de Deus em salvar e fazer o bem, só pode vir coisa boa. Não é? E a minha oração é que a gente possa olhar essas dinâmicas sobre a lei, sobre salvar, e se você olhar Jesus, você vai ver que Ele está causando toda hora. Toda hora Ele está causando. Porque Ele quer a lei impressa nos nossos corações. E aí, lembra Ezequiel? Ezequiel vai dizer assim: virá um dia que vocês terão um coração de pedra, e eu tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. De carne, está dizendo que é um negócio que não é endurecido, não é um coração endurecido, assim como o texto que lemos. E quem tem consciência sabe que tem um coração de carne. Você tem um coração de pedra ou de carne? Não responde, não precisa responder. Quando alguém fala com você, você ouve. De todos, justamente. É uma coisa louca, maluca. Você pega um Pedro e aonde Jesus diz assim, lembra no final de João, ele se encontra com Pedro e diz assim: Pedro, você é um cara da espada, né? Você resolve na paulada. Você resolve. O Senhor manda descer fogo do céu sobre esses caras aí, tá vendo? Esses terreiros de Umbanda aí, manda descer fogo do céu. Jesus diz assim: Pedro, quando você ficar velho. Por que quando você ficar velho? Porque meu Espírito vai trabalhar em você. Quando você ficar velho, você vai querer ir para lugares, você vai para lugares aonde você não quer ir, porque você será conduzido pelo meu Espírito. Não é isso que ele diz em João, lá no final do livro de João? É uma expressão interessante, porque Pedro será transformado. João 21, versículo 18, diz assim: digo-lhe a verdade, Pedro, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Olha que interessante. Você vai ser transformado. Fica frio aí, que lá para frente você será transformado. O que falta ainda para sermos transformados? Em que aspectos e áreas da nossa vida ainda falta sermos transformados? Existe algum aspecto ou alguma coisa que você queria que Jesus mudasse? Não, só uma, né? Só uma. Existe alguma coisa assim? Ou você acha que você já está... pastor, na verdade, modéstia à parte, né? Com toda a minha humildade, não tem nada para ser transformado aqui. Hã? Eu sou... Eu penso o contrário da irmã.
Eu penso que Jesus nos leva e depois que Ele nos levar, a gente fica pronto. Que a gente só fica pronto depois que morre. Sabe por quê? Porque se alguém ficar pronto antes de morrer, puxa, alcançou, né, um status, não é? Ficou pronta. Jesus olha lá de cima e fala assim: essa minha filha ficou pronta, dá uma olhada. Percebe? Por isso que eu acredito o contrário. Eu acredito assim, que pronto você nunca vai ficar. Mas quando você morrer, aí Jesus vai falar assim: agora está pronta. Vai virar a imagem do meu filho primogênito. Mas eu não preciso discordar da irmã, a irmã de mim, fica tranquila, a irmã pode continuar pensando desse mesmo jeito, não é? E a minha oração é que a gente possa fazer essas leituras sobre nós, porque eu gostaria muito de olhar para a minha vida e comparar com a do Pedro, do Paulo, do Mateus, do Lucas, do Marcos, e falar assim: nossa, Jesus fez uma obra aqui, continua fazendo. E vai fazer, e aí o apóstolo Paulo vai dizer: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Ele está no finalzinho da vida. Prossigo para o alvo. E eu vou seguindo. Então eu nunca estou pronto. Eu sempre estou esquecendo-me de algumas coisas que ficaram para trás e prosseguindo para o alvo. Boa semana de corrida para vocês e para mim. E que a gente possa correr bastante essa semana na nossa vida espiritual e descansar, deixando que Deus e o Espírito Santo possa transformar o nosso coração e o nosso ser. Oremos. Pai querido, obrigado por mais esse encontro, nos abençoa nessa noite, e que Jesus seja a nossa paixão, Jesus seja a nossa expressão maior de amor, e que o amor dele possa constranger as nossas vidas, e que essa consciência possa crescer a cada dia em cada um de nós, para a tua glória, para a nossa alegria. Que o teu grande amor, a graça de Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós essa semana. Amém. Deus abençoe os irmãos.